E hoje, uma das razões de demorar além de 3 minutos, foram 5 minutos, é porque um dos nossos, o apresentador do caso, o Edu, está tendo problemas de conexão. A internet dele está dando problemas e talvez ele tenha que entrar via celular e ler o caso, já que ele não está conseguindo mesmo fazer uma conexão normal e compartilhar o material. Vamos ver se até lá, no meio da apresentação, ele conseguir. Tudo bem. Se não, ele vai entrar pelo celular e vai ler o caso. Vamos mudar um pouquinho de estratégia hoje para não perder a apresentação. Como sempre, antes de qualquer coisa, eu vou apresentar o conflito de interesses aqui. Então, na realidade, essa é uma atividade, como vocês, os que já participam, sabem, é uma atividade completamente independente, é da Fundação Bahia de Infectologia, só que recebe um financiamento da GSK e da Vive. E, portanto, este é o conflito de interesse que nós declaramos. E, como sempre, deixamos claro que não há qualquer interferência desses financiadores sobre o conteúdo das apresentações. Tudo que vai ser apresentado hoje é de nossa inteira responsabilidade. E hoje eu vou introduzir a nossa moderadora, que vai assumir a partir daí, a doutora Érica Ferrari, muitos de vocês conhecem, o Edu entrou ali via de celular. Érica é infectologista, mestre e doutora pela Unifesp, em São Paulo, e tem pós-doutorado pelo Hospital Saint-Louis, em Paris. Então, Érica, assuma agora e fique à vontade para dar as cartas no processo. Tá joia. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite do Carlos Brits e convidar o Eduardo à apresentação. A gente Aí vai para... começar com a apresentação, depois do caso dele, até ainda mais com essas Ah, dificuldades que ele tá. está tendo. Então, desculpa, quem começa com a apresentação? Eu. Então, tá joia. Então, vamos à sua apresentação e depois ao caso clínico. Pessoal, e como sempre, fiquem à vontade para interromper a qualquer momento, tá? Fazer perguntas, tudo mais. Então, nós vamos... Eu acho que a apresentação agora... Bom, todos vocês estão vendo aí a tela inicial? Sim. Então, vamos lá. Bem, o que nós vamos falar hoje é um tema que normalmente é meio chato, ou seja, você falar sobre interações medicamentosas, a boa parte das pessoas já torce o nariz, pensa que vamos falar de coisas complexas e tudo mais, mas isso tem um interesse prático inegável. E vamos tentar focar um pouco nesse ponto de vista mais prático nos próximos minutos. Qual é o objetivo de nós utilizarmos medicamentos? A primeira coisa é que, se a gente tiver que utilizar medicamentos, é bom que eles funcionem, que funcionem bem. Então, esse é o objetivo maior. E, na verdade, nós temos que ter máxima atividade e mínima toxicidade para garantir essa eficácia. Isso significa equilibrar efeitos potenciais negativos com efeitos potenciais terapêuticos. Então, deste equilíbrio é que nós tiramos a decisão de prescrever uma determinada droga. Em farmacocinética, nós temos alguns princípios básicos. A gente pode definir que farmacocinética é o que o corpo faz a uma droga. Surgimento, duração, intensidade de efeitos da medicação fazem parte disso. Farmacodinâmica, por outro lado, é um conceito que diz o que a droga faz ao corpo. Efeito observado da droga. E aqui tem uma janelinha muito interessante que a gente deve pensar, que farmacocinética clínica, a gente visa potencializar a eficácia, reduzir toxicidade e determinar a concentração ótima da droga para o efeito desejado. Isso basicamente significa nós trabalharmos dentro dessa janela terapêutica. E a famosa área sobre a curva, ela vai ter uma parte que vai estar lá embaixo, mas o que é importante para a gente é essa parte que fica dentro da janela terapêutica, porque isso é que vai dizer da eficácia desse tratamento. E essa janela é extremamente importante porque, quando ela é muito estreita, qualquer variação de concentração da droga pode comprometer a eficácia, se for para baixo, ou pode piorar a toxicidade, se ela aumentar os níveis séricos muito significativamente.
Isso é chamada janela estreita, o que é ruim do ponto de vista de tratamento. O ideal é que nós tenhamos uma janela ampla, onde você aumentar 2 vezes o nível não vai elevar a toxicidade maior, e se você tiver uma redução de até 30%, 40%, não vai comprometer a eficácia. Então, isso, na realidade, significaria uma janela terapêutica mais confortável para a gente trabalhar. E as interações farmacocinéticas, na verdade, elas vão ocorrer de várias maneiras. Por exemplo, pouca gente sabe que nós temos com dolutegravir, por exemplo, um chamado efeito de primeira passagem. Quando você usa dolutegravir sem o ritonavir como reforço farmacológico, o que acontece? Ele é eliminado na primeira passagem do fígado. Isso, inclusive, protege até contra a resistência se você tem baixo uso de ritonavir. Mas é uma característica de alguns fármacos que pode fazer isso, então, na realidade, necessita um bloqueio da excreção para que você tenha concentração adequada. A absorção vai depender muitas vezes do gradiente de pH no estômago, e alterações no intestino também podem interferir na concentração sérica. Então, nós podemos ter problemas na absorção, depois na distribuição, no metabolismo e mesmo na excreção de drogas. E, na realidade, isso tudo vai resultar no maior ou menor efeito terapêutico. E aí entra o famoso CYP450, aquele citocromo que é, na realidade, um conjunto de isoenzimas que atuam no fígado. E a gente vê aqui algumas dessas famílias aqui. Essas sopa de letrinhas são as famílias que elas pertencem. O CYP3A4, por exemplo, ele compõe a maioria das isoenzimas no fígado que vão metabolizar drogas. CYP3A4, por outro lado, no metabolismo, eles vão metabolizar a maior parte das drogas, mas no fígado, eles não são a maioria. Você vê que o P1, A2 e outros são importantes em termos de quantidade, mas esse aqui seguramente é o mais ativo. E, na realidade, o 450 tem problemas de metabolismo para várias drogas. Então, nós temos aqui vários grupos de drogas que podem ter inibição ou indução, alterando significativamente o nível sérico, a depender de onde ele é metabolizado. Mas esse citocromo aqui é o essencial para boa parte do metabolismo de drogas que a gente utiliza. E aqui nós temos as alterações de metabolismo de drogas, que nós podemos definir como quando você tem um substrato, que é aquela droga que vai sofrer a ação, com inibidor, você vai aumentar o inibidor de excreção, o inibidor do CYP. Você vai aumentar o substrato. Então, tem um risco de toxicidade se ultrapassa aquela janela terapêutica. Quando você tem um substrato e tem um indutor do citocromo, acontece o contrário. Você vai cair substrato. Então, você pode reduzir a eficácia. Quando você tem 2 substratos, o que é interessante é que esses substratos muitas vezes interagem. E aí você pode ter uma salada de efeitos. Aumento de droga, diminuição de droga, aumento de eficácia, toxicidade, vai depender da qualidade dessas drogas e o efeito que elas têm umas sobre as outras. Então, isso são aqui um exemplo, por exemplo, do que acontece no CYP450 quando você tem uma concentração de drogas e você acrescenta um inibidor. Você vai ter uma elevação da concentração sérica dessas drogas e, portanto, é mais... Só um minuto aqui, gente, está tentando entrar aqui. Você vai ter uma concentração maior de drogas e pode correr o risco daquelas alterações por toxicidade, por exemplo. Quando você, por outro lado, tem uma indução, vai acontecer o contrário. Você tem um nível de droga, acrescenta uma droga indutora e você vai ter uma queda no nível sérico. E se essa queda é significativa, você pode ter redução da eficácia terapêutica. E aqui a gente pode classificar as enzimas do citocromo em moderados, fortes ou fracos, inibidores e indutores. Então, inibidor forte, por exemplo, quando aumenta mais do que 5 vezes na área sobre a curva, moderado de 2 a 5 e os pobres de até 2. Os indutores fortes são mais de 80% de queda na área sobre a curva, os indutores moderados de 50% a 80% e os fracos até 50%. E aqui nós temos uma série de interações farmacológicas potenciais. Então, na administração da droga oral, você vai depender da absorção, e aqui pode ter quelação de formação de quelatos, alterações de motilidade, pH, transportadores e enzimas que podem alterar a absorção. Se for intravenosa, a gente vai se preocupar mais com distribuição.
espaço intravascular, extravascular, ligação proteica, e a partir daí ambas vão sofrer metabolismo, excreção, que pode ser biliar, intestinal, renal, e aqui você vai, em tudo isso, entrar os transportadores de drogas, que podem, na verdade, afetar significativamente, através da ligação de proteica, por exemplo, da filtração glomerular ou de enzimas que podem afetar essas drogas. Então, os tipos de interação da farmacocinética, a gente pode dizer absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Por outro lado, na farmacodinâmica, nós podemos ter aditiva, sinergística ou antagonista, aqueles exemplos que nós mostramos lá atrás. Por exemplo, interação por quelação. A enzima integrase, ela vai quelar íons, cátions polivalentes, por exemplo. E, na verdade, quando você tiver íons magnésio positivo no site ativo da integrase, você pode ter uma quelação da enzima e ela vai deixar de funcionar. Então, inibidores da enzima, da integrase e cátions polivalentes podem diminuir a absorção da droga no trato gastrointestinal. E aí entra alumínio, cálcio, ferro, magnésio e zinco. Todos podem quelar, tanto raltegravir como dolutegravir, as duas disponíveis em nosso meio. Isso aqui, por exemplo, a gente vê o que acontece com dolutegravir. Quando você usa com antiácido daqueles tipo líquido, você pode ter até 75% de diminuição da absorção. Se você usar 2 horas depois, cai ainda 26%. E o ideal é que você use, portanto, a droga e, se for usar o antiácido, use o antiácido 2 horas depois, porque esse resultado aqui reflete mais ou menos isso. Por outro lado, essas interações de cátion polivalentes são altamente relevantes, porque elas são comuns. 42% das pessoas com HIV que usam inibidor de integrase, por exemplo, já usavam cátions polivalentes. E isso, na realidade, poderia levar a essas interações. Os pacientes, muitas vezes, acham que vitaminas, antiácidos, suplementos podem não ser considerados medicamentos. E aí, na verdade, você precisa educá-los para que eles não usem isso simultaneamente, inibidor de integrase. E quando você usa, as chances de falha viral foram mais de 2 vezes maiores nas pessoas que recebiam cátions polivalentes com inibidor de integrase, por exemplo. Então, a gente tem que evitar a combinação, reforçar a adesão rigorosa ao intervalo de uso. Essa separação é crítica. Se usar o antiácido, esperar 6 horas. Se usar o inibidor de integrase, esperar 2 horas para fazer uso do antiácido. Isso garantia esse mínimo de eficácia, de efeito, digamos ali. Então, a gente vê aqui, basicamente, que para essas drogas, você precisa de pelo menos 2 horas antes ou 6 horas depois do uso de antiácido, para que você não tenha esses eventos negativos. Bom, o outro mecanismo que nós já adiantamos ali um pouco atrás é a questão de inibição do citocromo, onde você vai ter, por exemplo, com a utilização de ritonavir ou cobicistat, uma elevação do nível sérico de drogas. E aqui vocês têm uma ideia da salada, da sopa de letrinhas, que são citocromos. Como eu disse, os 3 a 4 é que vai fazer a maioria do metabolismo, mas olha o monte de citocromos que tem aqui que podem interferir na metabolização dessas drogas e, portanto, afetar os níveis séricos. Então, essa é uma preocupação sempre que a gente usa dessas questões. Aqui um exemplo clássico de como isso pode afetar o paciente. Esse era um paciente que era assim, depois ficou assim. Papada que faz com xingoide, esse era assim, depois apresentou sangramentos de pele e tudo mais. O que aconteceu com esses pacientes? Cushing iatrogênico com uso de corticoides tópicos e reforço. Então, corticoide intranasal, intraarticular ou ocular, gotinha de corticoide no olho, principalmente esse aqui, fluticasona, o Avamis, por exemplo, budesonida, ciclesonida, mometasona, isso tudo aqui com ritonavir pode levar a um quadro cushingoide. Então, você tem que usar ou corticoides com menor interação, como betaprometasona, prednisona, prednisolona e metilprednisolona, nós não temos certeza de como eles funcionam, mas talvez seja mais seguro do que usar qualquer uma desse lado por aqui. E a outra questão que também na prática muitas vezes a gente encontra é o uso de anticoagulantes. Quando você usa anticoagulante, por exemplo, com inibidor de citocromo, o que acontece? A anticoagulante de ação direta pode ser causa de sangramento nesse paciente por prolongamento do tempo de coagulação quando você vai utilizar com cobicistat ou com ritonavir.
Nós podemos ter o oposto, indução enzimática do transportador, então levando aquela concentração de droga mais baixa e, portanto, falha. E aí, por exemplo, rifampicina é o exemplo clássico disso. Quando a gente pensa em indutores fortes ou moderados, a gente pensa aqui, ó, carbamazepina, rifampicina, e essa mistura aqui, incluindo a famosa erva de São João, que lá desde os IPs, desde Indinavir, a gente já sabia que interagia. E moderados, fenitoína, ritonavir, fumo, efavirenze, enzalutamida, fenitoína de novo. Então, na realidade, e olha aqui a sopa de letrinhas. E essas drogas vão atuar em boa parte desses citocromos aqui. Então, não é só aquele CYP3A4, mas várias outras etapas metabólicas podem ser alteradas por essas drogas. E aqui, por exemplo, antirretrovirais e rifampicina. Atazanavir, por exemplo, cai mais de 70%, rilpivirina 80%, efavirenze menos, raltegravir um pouco menos, raltegravir um pouco mais. Como vocês veem, esse aqui ele funciona como indutor mais moderado. E o que acontece? Por isso que você pode usar efavirenze para tratar tuberculose no paciente, por isso que a gente usa raltegravir para tratar tuberculose também no paciente, e por isso que nós usamos dolutegravir. Mas como ele tem uma queda maior, exige dose dobrada, e dose dobrada com intervalo de 12 horas para que ele funcione, como todos vocês sabem. Então, na realidade, a magnitude dessa queda da indução é que vai levar à necessidade ou não de você modificar a dose. Então, por exemplo, quando a gente pega aqui não nucleosídeos, 100 IPs, doravirina, etravirina, efavirenze aqui. Doravirina e etravirina não use rifapentina, que é uma outra droga que a gente pode usar em tuberculose, principalmente agora com esquemas de prevenção. Nevirapina, proibido. Efavirenze, não precisa ajustar. Rilpivirina, não usar. IPs contraindicados por causa do ritonavir. Inibidores de integrase, dolutegra e raltegra pode utilizar, mas aí a dose de rifapentina passa a ser semanal e não diária. Quando a gente usa rifabutina, que é outra alternativa à rifampicina, a gente tem a mesma coisa. Doravirina teria que aumentar a dose, dobrar para 100 miligramas. Os outros, etravirina não precisa ajustar, nevirapina é normal, rilpivirina não precisa usar e efavirenze pode usar normal. IPs contraindicado, inibidores de integrase, novamente, dolutegravir, raltegravir pode ser utilizado. E fabutina tem uma questão de usar a dose teoricamente você poderia utilizar com ritonavir, mas aí você tem que reduzir a dose para dias alternados. Em estudos na África do Sul, isso levou, por exemplo, à falha terapêutica por baixa concentração sérica. Então, na realidade, essa dose não está muito bem estabelecida. E temos um quarto momento ainda, que é a inibição do transportador. E um dos exemplos claros disso é quando a gente vê o OCT2, transportador orgânico de cátions, por exemplo, que é prejudicado tanto por cimetidina como por dolutegravir, mas também com cobicistat. Você pode ter uma redução, mas principalmente com dolutegravir, uma redução da excreção, do transporte de creatinina para o túbulo renal. Isso leva a uma elevação de até 20% em média no nível sério de creatinina, sem que isso altere a função renal. Temos a questão da interação também, que pode implicar em elevação de drogas, como a gente vê no caso da metformina, também devido a esses transportadores. E aqui nós temos transportadores de várias naturezas, não só para rim, mas também para bile, depende da excreção do medicamento, você pode ter alteração secundária a alterações dos transportadores devido à droga. Estatinas. A gente usa muito estatina hoje devido à dislipidemia que é comum nos nossos pacientes. Mas eles podem agir com IPs e com booster, porque, de novo, outro transportador orgânico de ânions, aqui o TP, ou P1B1, que vai atuar no hepatócito, e aqui você tem o CYP3A, que também vai atuar nas estatinas. Então, o ritonavir vai aumentar a estatina de modo significativo, boa parte delas, inclusive, pode ser afetada, e tem interações, por exemplo, como a gente observava em atazanavir com simvastatina, que podia elevar o nível de atazanavir em até 3.000%, o que leva realmente a um risco de eventos adversos muito maior. E aqui a gente tem uma coisa que é do ponto de vista prático. O que nós podemos ver é que as doses de estatina podem alterar o controle lipídico. Então, você pode ter com pravastatina, pitavastatina, rosuvastatina, aqui em vermelho laranja, são subdosagem com lípides não controlados, até 40, 30 e poucos por cento, 30%, 24%. E aqui em laranja, você mesmo utilizando dose máxima da estatina, você não tem controle lipídico. Então, na realidade,
Isso aqui pode ser algo significativo quando nós consideramos também a possibilidade de interações medicamentosas nesses pacientes. Alguns inibidores integrados, como eu falei há pouco, aumentam a exposição à metformina, porque o OCT entrando novamente aqui na célula proximal renal. Então, na realidade, a gente já aprendeu que com o dolutegravir o mais seguro é manter o uso de metformina, por exemplo, até 1 grama. Já vimos casos de utilização de inadvertida de 2 gramas e o paciente não tem nada, mas é um risco porque, a depender do metabolismo dele, você vai ter um aumento de concentração sérica, levando a risco de eventos adversos significativos. Mesmo drogas que aparentemente não estão afetadas, tenofovir e TAF, TAF é mais estável que tenofovir e menos convertido em tenofovir no final, tenofovir disoproxil aqui, 90% mais baixo com TAF. Então, ele, por ser essa conversão menor em tenofovir, ele acaba sendo mais suscetível a interações medicamentosas. Porque o tenofovir disoproxil, por exemplo, ele vai aumentar 7 vezes maior do que TAF nos PBMCs. Então, quando você tem indução por PGP, você vai afetar mais TAF do que tenofovir, porque mesmo afetando esse tenofovir disoproxil, vai ter nível suficiente ainda para manter a atividade meio inalterada. Com rifampicina isso acontece também. Nós não sabemos a extensão disso ainda. Aparentemente, você pode até tentar manter a utilização, porque você vai ter ainda a concentração de tenofovir e isoproxil em PBMC mais alta, mas TAF, por exemplo, vai cair 55% quando você usa rifampicina concomitante. Então, não sabemos se isso traz um impacto negativo, porque não tem dados suficientes na literatura para definir essa atuação. E aqui é interessante aquelas drogas que são muito importantes, mas que têm uma janela terapêutica muito estreita. Drogas essenciais como varfarina, levotiroxina, carbamazepina, lítio, digoxina. Então, muitas drogas, teofilina, ciclosporina, metotrexato, são drogas do uso do dia a dia. São drogas essenciais, mas que têm uma janela terapêutica muito estreita, então são extremamente sensíveis a alterações farmacodinâmicas, e isso pode aumentar ou diminuir, portanto, levando à toxicidade ou à falha terapêutica. E algumas drogas que têm realmente também interação de droga significativa, inclusive algumas bem triviais, como imipramina, amitriptilina, quetiapina, que hoje é muito utilizada, ticagrelor, clopidogrel e por aí vai. Então, na realidade, nós temos que ter cuidado quando utilizarmos essas drogas de primeira linha, porque elas podem ser suscetíveis à ação farmacodinâmica ou interações com outras drogas. Contraceptivos. Nós temos que, na realidade, alterações que podem reduzir etinistradiol, norepinefrina ou legestimate, por exemplo, reduzindo a eficácia contraceptiva ou aumentando eventos adversos, como tromboembolismo. Então, mulheres com antirretrovirais que têm essas interações devem usar um método adicional ou alternativo de contracepção para maior segurança. Tuberculose é aquela história. Isso aqui mostra o estrago que rifampicina faz nas concentrações séricas. IPs, de modo geral, acima de 75% de queda, nevirapina até 60% e efavirenze um pouco menos, por isso que nós temos, na verdade, a possibilidade de utilizá-lo em pacientes com tuberculose. Quando a gente vai para a possibilidade de utilizar rifabutina, você tem a questão que ela pode ser um substituto aceitável, porque ela pode ser utilizada com IPs e não nucleosídeos, mas não tem uma disponibilidade muito fácil, nosso meio, teoricamente, está disponível, quando você precisa, nunca acha, e vai requerer drogas não combinadas. Você vai desmontar o coxib, por exemplo, em drogas separadas, o que vai criar uma dificuldade em termos de adesão para o paciente. E como eu disse antes, ritonavir aumenta a rifabutina. Você pode usar em dias alternados, é recomendado. Mas quando isso foi feito lá na África do Sul, você tinha pacientes com níveis muito baixos de concentração máxima de rifampicina, o que gerou seleção de cepas resistentes de tuberculose, micobactéria tuberculose. Então, a AUC foi significativamente reduzida, tendo que voltar nessa pequena coorte de pacientes para a dose padrão. Então, nós ainda temos dificuldade de definir a dose ideal de rifabutina numa situação como essa. Com outros antirretrovirais, não nucleosídeos, etravirina, por exemplo, não é recomendado. Maraviroc, teoricamente, você tem uma redução muito alta de 63%, você podia compensar dobrando a dose, mas não tem evidência clínica disponível.
Integraz e rifampicina reduz raltegravir em 40% a 60%, mas o estudo Reflate mostrou que 400 miligramas funciona bem. E o Inspire mostrou que dolutegravir tem uma redução muito grande, como mostramos há pouco, mas 2 vezes ao dia você normaliza a curva farmacocinética e, portanto, ele não corre o risco de falha se utilizado adequadamente. Portanto, as interações ainda com não nucleosídeos, potencialmente, todos eles são metabolizados no fígado, e na realidade pela isoenzima CYP3A. Efavirenz e nevirapina também CYP2, B6, e a travirina ainda tem 2C9 e 2C19. Ou seja, é um pesadelo você ter uma interação medicamentosa dessa natureza com esse tipo de... Todos os não nucleosídeos induzem ou inibem enzimas, exceto a rilpivirina. Efavirenz pode ser indutor ou inibidor. Nevirapina, ele principalmente, assim como nevirapina, vai induzir CYP3A e 2B6, mas a travirina vai induzir 3A mais 2C9 e 2C19. E aí nós temos vários medicamentos que podem atuar e interagir com não nucleosídeos, como antifúngicos, as rifamicinas de modo geral e as estatinas. Então, temos que ter cuidado quando utilizarmos não nucleosídeos com qualquer dessas classes. E aqui, por exemplo, é um sumário das diferenças entre antirretrovirais. Aqui, o risco de interação droga-droga. A gente vê que a travirina e efavirenz trazem os maiores riscos aqui. O roxinho é o que tem o percentual sem risco, digamos assim. E você vai ver que o amarelo, que é interação fraca potencial, é mais presente, mas relevância clínica e contraindicação são o azul mais claro e o verdinho. E a gente vê dolutegravir e raltegravir é o que menos tem interação, seguido por dolutegravir e bictegravir. IPR e os não nucleosídeos têm um padrão um pouquinho intermediário entre eles e, portanto, requerem cautela quando você tem essas interações potencialmente. O que é que nós aprendemos com essas interações de drogas? A maioria são gerenciáveis ou evitáveis, mas a gente tem que reconhecê-las. Essas DDIs podem ser previsíveis e imprevisíveis, mas explicáveis, e imprevisíveis e inexplicáveis. Um dado que é muito importante vocês saberem é que menos de 10% das interações potenciais são mapeadas. Isso quer dizer, quando nós utilizamos drogas sem essa experiência, nós não sabemos o que pode acontecer. E aí os pacientes vêm ainda com o genótipo particular deles, que podem aumentar ou diminuir esse risco, porque a maioria das interações potenciais ainda não foram estudadas. E aí nós temos, na verdade, que o efeito PK mais clinicamente significativo, ou é diferente do efeito clinicamente significativo. Vai depender muito daquela janela terapêutica que nós falamos lá atrás. Drogas com a janela terapêutica mais ampla são muito mais bem toleradas, de modo geral, quando utilizadas concomitantemente com outros medicamentos. Aquelas com a janela terapêutica mais estreita correm mais risco de trazer problemas para o paciente, tanto de eficácia como de toxicidade. Então, era basicamente os dados que a gente queria trazer, e, na verdade, vamos ver agora se o Edu já está com o caso dele pronto para... Ele tá online. Está online, maravilha. Me vem agora. Agora é tu com o Sim. caso. Como se você não soubesse. Não, estão me vendo. Aí é uma coisa, um sucesso. Me vendo, então, tá. Não Problema está congelado. Acho que você tomou um vinho aí para descongelar no meio do caminho. Quase isso. Bom, eu devo compartilhar a tela. Alguém tem que compartilhar a tela comigo aqui. Está liberado o compartilhamento aí. Tá perfeito. Se alguém quiser perguntar agora, pessoal, fica à vontade aí, viu? Visível. Vocês dão o meu start aí. Pode começar. Posso? Pode. Tem certeza? Não vão se arrepender? Então tá, vamos lá então. Primeiro, obviamente, agradecer mais uma vez a participação aí nesses capítulos fantásticos
é muito legal. Depois é uma coisa, foi muito conteúdo, né, que o professor Brits colocou. Casualmente, veio numa consulta nesse mês um caso super, hiper interessante, que eu vou fazer um breve resumo e tentar entender como a gente talvez ainda falta muita coisa a nós ainda, mas de qualquer jeito, vamos lá. É o Gil, sexo masculino. Se vocês forem ver, então aqui, essa é uma consulta que data de novembro de 2021. A história dele começa totalmente acidental. Ele tem uma doença disseminada. Há 32 anos atrás, ele vive mais tempo com a doença do que sem a doença. Foi diagnosticado com uma micobactéria não tuberculose. Além disso, ele teve líquor com antígeno positivo e sangue positivo para criptococcus. Naquela ocasião, CD4/7. Um jovem, né? Para ele decolar foi difícil, muito difícil. Você se lembra, em 1990, diversas, múltiplas interações medicamentosas. Só foi começar a terapia antirretroviral, tentar pelo menos em 92, foi mais tarde, 93, 94, e um esquema ainda muito inicial, né? Quando a gente conseguiu passar as doenças oportunistas, ele teve como sequela daquele momento de doenças oportunistas epilepsia, que foram controladas com fenobarbital. Bom, esse cara daqui, o Brits falou, eu nem coloquei, mas eu vou falar. Em determinado momento ele se sentiu deprimido, tomou erva de São João, o esquema retroviral dele falhou. Naquele momento, exatamente, sabe-se lá o que sabíamos de interações medicamentosas adequadas, não havia genotipagem, troca foi totalmente empírica, saiu 3TC, entrou DDI, claro, para aumentar a toxicidade, mais que isso, neofinavir para mais toxicidade ainda. Difícil adesão, difícil tratamento. O cara nunca foi indetectável. Teve uma genotipagem que, bizarramente, tinha 41L, que ele tinha mutações timidínicas mais 65K, que a gente sabe que, eventualmente, o DI pode dar ela, que queimaria já o tenofovir. Então, mutações timidínicas, de qualquer jeito, a rota 1, né, queima o tenofovir, e o tenofovir já queimado de vez. Com essa genotipagem, naquele momento, sabe-se lá por quê, também não entendi, provavelmente por não ter mutações na protease, se imaginou que a pessoa não tomava neofinavir. Se botou efavirenz no lugar. E aí, obviamente, D4-TDI, os Ds minúsculos não estão mais, não eram extremamente tóxicos, se tirou o D4-TDI e se colocou efavirenz. A partir desse momento, cargas virais indetectáveis, tipo desde o início desse milênio para cá. Bom, em 2008, o cara teve um episódio depressivo. E aí houve suspensão de efavirenz.
Edu, ele ficou usando o que aqui? Lopinavir e o que mais? Quando suspendeu a Favirense? Boa pergunta essa. Não nada. Eu até vou perguntar o que vocês usariam naquela época. Nevirapina? Bom, se você quisesse manter uma associação de drogas mais ativa, ele tinha, teoricamente, ali como se estão, então queimava já estavudina, queimava. Nesse 2008, acho que nós já tínhamos o tenofovir, né? Estava começando aí. Também estaria queimado nessa história. Então, se você quisesse ter drogas ativas, você teria que associar, na verdade, não tinha muita coisa, lopinavir com que sobrasse. Eu pensei até num T20, não lembro se tinha T20 nessa época. Tinha. Isso. Agora, alguém com depressão É. tomar T20 ia ser mais difícil também. Ia ser mais difícil, mas essa genotipagem também está bem difícil, né? Com certeza. É, bem, que bom que isso é vida real, né? Ou que ruim, né? Horroroso. Naquele momento, então, assim, detectável. Como a gente não sabe o que ele tinha usado em Dinamarca de São João, na vida o cara não me garantiu que estava utilizando ou não. Quer dizer, ele não conseguiu afirmar para nós. Mas, ok, Caravel está indetectável já há mais de meia década. Vamos ver o que acontece. E ele fez, então, é claro, por isso eu estou dizendo, vida real. E a gente estava em 2000 e menos, né? Quer dizer, quando a gente fez isso em 2008, as ações terapêuticas poderiam ser nevirapina. E acho que poderia ser nevirapina antecipando a não resistência ao efavirenz. Mas eu confesso que naquele momento, primeiro, eu queria que ele melhorasse da depressão, não tivesse mais interação medicamentosa. Bom, o cara surpreendentemente evoluiu muito na vida e ficou tudo maravilhoso, consultas regulares, tudo legal. 2017, lopinavir acabou para adultos através do Programa Nacional e a gente trocou por darunavir 1200 com ritonavir 100 mg. Em princípio, estava ótimo, maravilhoso. Tínhamos exames até 2019, pandemia. E aí, voltando, o cara ficou um tempão de tempo sem vir. 2019 foi o último ano. Ele retirou medicamentos regularmente, isso é importante. Ele é um cara esclarecido, sabe-se lá qual o grau de psicopatologia ou não, mas... Duas coisas. Ele ficou utilizando ainda anticonvulsivante esse período ou foi suspenso lá atrás? E segundo, o CD4. Nunca parou porque o eletroencefalograma na vigia e sono mostrava zonas irritativas assimétricas que geravam potenciais que não se propagavam. E o CD4 dele estava de quanto? O CD4 dele, nesse momento, devia estar 200, 250. Subindo lenta e progressivamente. Então, só uma pergunta. Ele ficou com monoterapia, foi isso? Isso, ele está em monoterapia nesse momento. Nesse momento, ele está em monoterapia. É exatamente isso. Ele está em monoterapia. Então, ele vinha tá, de terapia com E por causa lopinavir. desse feno... Eu fiquei pensando aqui por causa desse fenobarbital, porque de repente tinha o raltegravir, né? Eu não lembro que ano... E o raltegravir nos tempos. Nos Perfeito. É que tempos. ele persistia indetectável. Entendi. Indetectável, indetectável. Tá. E desde que foi trocado para a Daruna, ele disse, não faz isso, é pela primeira vez eu tomo 3 comprimidos uma única vez ao dia
desse coquetel. Me deixa assim. Tá. É isso que ele nos falou. Eu acho todas as observações fantásticas. E aí ele veio na consulta. Nessa consulta do final de 2021, ele aponta a carga viral de 1.430 cópias. Aí seria a primeira pergunta, eu acho. O que a gente faz nesse contexto? O último teste de 2019, a gente vê no ciclone retiradas regulares. O que a gente faria? Repetiria o teste. Como vocês já sugeriram ou não, trocar empiricamente, enfim, ou adicionar alguma coisa, nós estamos em 2021, fazer uma notipagem ou qualquer outra conduta. Com vocês a palavra. Eu acho que... Você já checou a lesão e está ok com 1.400 cópias, ele está falhado, né? Então, eu acho que é imperativo fazer uma genopagem antes de qualquer coisa. Eu não trocaria empiricamente esse paciente, que foi bem experimentado na protease, apesar de não ter mutação que aquela geno antiga mostrou. Eu fico bem receosa. Eu faria uma genotipagem com esse tanto de carga viral aí, acho que sem problema nenhum. Eu acho que ele tem, como a Erika falou, é temerário num paciente desse, principalmente um paciente que vinha em monoterapia, você simplesmente trocar empiricamente. Ele já tinha várias TANs lá atrás, tudo bem, provavelmente ele nem sequer usou o Neofinavir, já que não apareceu mutação, nem a D31 ele apareceu Exatamente. lá. A Então, 90, né? Acho que era provavelmente, 90. a gente sabe, Tinha 30 e 90. falhar com Darunavir, você tem baixa chance de você ter mutações, lembrar até aquela questão da primeira passagem lá atrás, se ele tiver rateando com o uso do Ritonavir, por exemplo, mas eu acho que é mandatório, até para escolher um esquema mais eficiente para ele, digamos assim. Alguém mais quer se manifestar, pessoal? Por favor, perguntas, respostas, dúvidas. Isso é real. Isso são casos da vida real. Uma perguntinha, né? Que eu acho que, né, o Brito falou bem na aula dele, é assim, alguma coisa que ele toma que a gente não sabe, porque sempre eles tomam alguma coisa que eles não falam, né? Fantástico. Então, de repente, assim, nessa investigação de uma falha, justamente entrar nessa questão de interação medicamentosa, né? Então, e tem uma coisa, esse cara está usando fenobarbital, que é um potente indutor de citocromo. Inclusive, tudo bem, você está usando o IPR, mas você não pode excluir aí interações medicamentosas significativas com um anticonvulsivante como o S, que é outra das drogas que são complicadas para você manejar num contexto de interações, né? Exato. E outra coisa é, assim, ele está usando o Daruna de 800, né? Ou de 600. Está Nessa usando época, 1.200. 1.200. Tá, é verdade, é verdade. Tá certo. Outros participantes, questões, coisa parecida, não? Vamos lá, pessoal, cadê aí as... Ou todo mundo está muito claro aí. Eu não estou nem um pouco claro o que fazer aí. Vocês estão? Imagina a nossa resenha para tentar saber o que fazer. Agora tem um acréscimo aqui. Vocês se lembram? Nessa época estavam vacinando contra a Covid. Vacina ativa. Bom, Isso aí aqui já entra uma terceira coisa. era época de terceira dose. Isso entra outra questão, né? Que é a transativação viral a vacina do Covid, que pode dar uma elevação transitória. Vimos muitos casos de elevação transitória de carga viral pós-Covid, depois vacinação ou pós-doença, né? Pós-Covid. Então, é um terceiro complicador nessa situação. Mas isso não nos exime de fazer o teste de geno nesse paciente, porque, na verdade, tem que afastar resistência mesmo.
Eu também acho. Acho que a carga viral está muito alta para a gente considerar um blip aí de vacina. 1430, um blip só? Também. Ninguém mais quer se manifestar, plateia, por favor. Audiência. Senão a gente o que decidiu e fez com o paciente. Next round. Sim, estamos curiosos. Foi decidido repetir o teste. Nova carga viral. 2.890 cópias. Isso foi 4 semanas após. E aí a gente fez uma genotipagem igual à anterior, sem a 65K. K65R. Bom, ele pode jurar, mas eu não acredito que ele está tomando os antirretrovirais. Eu também acho que não, porque aumentar em 1.000 cópias em termos de log, a variação é ridícula. Mas de qualquer forma, é manutenção de carga viral detectável acima aparece aqui isso. de 1.000 cópias no intervalo de tempo. Ele quer dar um palpite aí também sobre... Com certeza. Psicopata de plantão. Interativos é isso. Mas eu acho que, na verdade, dificilmente esse paciente está usando adequadamente os antirretrovirais. Provavelmente ele falhou em algum momento na adesão. E isso explicaria essa subida, porque, veja, não é uma resistência com escape, que você perde o controle. Tudo bem que são 4 semanas só de intervalo, mas teoricamente deveria estar subindo. E ele mudou muito pouco em termos de log, mas eu acho que a adesão aí... Então, e agora? Trocar terapia, tratamento empírico, solicitar nova carga viral, mandar paciente para tratamento psiquiátrico, ele está mentindo para nós, descaradamente, ou revisar histórico de medicações concomitantes. Se eu fosse mandar os mentirosos para psiquiatra, ia lotar a psiquiatria e esvaziar o ambulatório. Então. Eu, inclusive, me mandar junto. Eu iria junto. Erika. Olha, vamos lá. Eu acho que sempre vale a pena revisar histórico de medicação concomitante, independente do que você vai fazer com o antirretroviral. Até porque, assim, a gente está bem só a mexer nesse esquema. Eu acho que mesmo com uma genotipagem limpa para inibidor de protease, a gente está propenso a mudar, porque assim, alguma coisa está acontecendo, ele não está tomando esse remédio. Basicamente é o que está aparecendo. Então, eu acho que, como a gente vai mexer no esquema, a gente tem que saber o que ele está tomando concomitante, justamente para prevenir uma interação medicamentosa futura, né? E é aquilo que eu falei, eles nunca acham, né? O falou na aula dele que, por exemplo, aquele polivitamínico de A a Z, bem famoso, não vai ter problema nenhum. Aí ele vai lá e toma tudo junto com o antirretroviral. E aí, claro, vai dar mais potência ao... Exatamente. Só que, em vez de dar mais potência, vai lá e detona, né, o esquema. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é revisar esse histórico, né? Às vezes ele pode estar fazendo alguma coisa que a gente não sabe, tomando alguma coisa que a gente não sabe, e não necessariamente ele vai te contar, mas a gente tem que perguntar. Eu acho que isso faz parte, né? E eu pensaria realmente em dar um outro esquema para ele. Por exemplo, ele nunca tomou integrase, né? Então, é uma carta aí na manga, né? Montar um esquema, de repente, com integrase. E com qual acompanhante? Então, eu faria uma terapia dupla para ele. Então, ele toma fenobarbital, né? Então, se a gente der um integrase para ele, vai ser de 12 a 12, né? Se a gente der 12... E ele está com daronahritona. Então, assim, de qualquer forma... Supostamente. Então, assim, eu acho que entrar com um inibidor de integrase para ele seria uma opção,
porque essa monoterapia não está funcionando e provavelmente ele não está tomando. Agora sim, de repente, eu até arriscaria uma terapia, que não vai adiantar, né? Porque você der fenobarbital com dolo ajustar o dolo. O que acontecia? Então, A deixa gente ele começava a cuidar. falar e sempre tinha algum comentário contrário. Sabe? Tá no mato sem cachorro. Edu, é a vida real, é o que você falou, é vida real. A gente vê isso todo dia. Por Então, que não assim, trocar o anticonvulsivante dele? Tentar usar ácido Perfeito. valproico, por exemplo. Perfeito. Maravilha. qual gabapentina? Não, ácido valproico. Ácido valproico. O ácido valproico, é verdade. Se você der ácido valproico para ele, aí você pode fazer terapia uma vez por dia com darona de 800, porque, teoricamente, pela Geno, ele tem a Geno limpa de IP. Tá, mas e o que tu ia agregar qual seria o esquema Eu que tu daria IP agregaria? eu daria darona de 800 uma vez com o dolo. E aí você troca Com ácido valproico. agora ácido valproico com Bem. darunavir. Era aí. É isso. Tá bom. O pessoal não está se manifestando, ninguém quer dar, não tem nenhuma pergunta, mesmo que seja pelo chat. Eu acho que o frio de vocês aí do sul veio congelar a plateia hoje aí. Está todo mundo calado, não participante, então. Vamos lá, pessoal. Nós revisamos medicações concomitantes, ipsis literis. Isso é o que ele está agora já estamos em dezembro, na volta. A atorvastatina para dislipidemia, ele virou maratonina, anlodipino porque tem hipertensão, atenolol porque ele é um cara que tem que falar em público, e às vezes ele se treme, ele não gostou do propanolol, nem atenolol, fenobarbital e metformina. E aí? Teoricamente, não tem nenhuma... mais o barbital mesmo, o darunavir. Mas que, teoricamente, é vermelho no aplicativo, mas está dizendo que o problema vai ser causado para o fenobarbital e não para o darunavir. Então, assim, Edu, a gente tem um paciente aí que a gente fala que é o pill burden, né? Então, assim, ele já toma vários medicamentos extras, que é a realidade dos nossos pacientes. Estão envelhecendo, comorbidades e vem uma tonelada de medicamentos. Eu apresentei um caso na sexta-feira, no curso da Gisele, e meu paciente toma 17 comprimidos, mas não é culpa minha. Eu só dou 3 para ele tomar. O problema é a cardiologista, que é o que está acontecendo aqui com o seu paciente. Ele tem todas essas comorbidades e vem com esse resto todo de medicação. Então, às vezes, o que acontece? Né? O paciente, ele se confunde. Hoje mesmo eu atendi um paciente e eu falei assim, meu Deus do céu, está tratando TB. Eu não sei se ele está tomando dolo de 12 ou se é a lame e o teno. Sabe quando você fica confuso? Eu mandei ele na farmácia, abrir os frascos e resolver o BO na farmácia. E, assim, isso às vezes pode acontecer. Eu não tinha pensado em trocar o anticonvulsivante, eu achei a ideia do Brits é essa mesma, é por esse caminho, para a gente tentar dar um esquema mais leve a ele, não aumentar tanto assim o número de comprimidos que ele vai tomar, né? De repente sair de um esquema de 12 em 12, deixar um esquema uma vez por dia, que ficaria melhor para ele. Só que aí vai ter que ajustar a atorvastatina com esse daruna, né? Senão o daruna potencializar, né? Bom, ele já está utilizando a atorvastatina com daruna, né? Então, na realidade, provavelmente já está equilibrado isso aí. Os E é antipertensivos, maratonista. tudo bem. Agora, trocaria o fenobarbital e a metformina está usando que dosagem? Metformina, 1 grama de 12. E vai ter que Ou cortar. seja, a gente vai ter que dose. Eu não ajustar acredito. Eu acho que ele toma 2, eu acho que ele toma tudo junto. Mas, ok, é um feeling. Não. Porque ele sempre pede, é um cara que tem diversos compromissos, enfim. Ele sempre fala para nós, vocês me deem consulta numa segunda ou terça. Sextas eu não posso, é muito. Deixando lá no ambulatório. Bom, vai ter uma coisa interessante.
na pandemia, a partir de 2000, pela metade, pelo início de 2021, como ele não estava se sentindo muito bem, ele dobrou a dose do fenobarbital e não falou para ninguém. Eu estou tomando agora 200 miligramas. Mas como? Pois é, eu achei que fosse me dar convulsão a qualquer momento. E ele passou a tomar 100 miligramas em 12 horas. Ou 150 à noite, 50, não sei o que ele fazia. E aí, pessoal, e agora? Lembra que eu falei fenobarbital é um potente indutor. Sim, então ele... Teoricamente, você não deveria afetar tanto, como a Erika falou, o IPR, porque com ritonavir você teoricamente bloquearia, mas volto a lembrar aquela sentença final. Boa parte das interações medicamentosas são desconhecidas e pouco estudadas, mas nós sabemos que o fenobarbital é indutor. E tem uma outra coisa que tem que ser levada em conta num caso como esse. Esses pacientes, muitas vezes, o genótipo dele, a farmacogenômica, faz a diferença. Esse cara pode ter um metabolismo um pouquinho diferente do geral e faz com que ele possa estar fazendo essa perda de atividade do IPR por interação significativa, por indução levada por fenobarbital. E, teoricamente, Então, foi... diga. Desculpa, eu acho que foi isso mesmo, porque assim, ó, quando a gente olha aqui no aplicativo, o que ele coloca? Que a bula da Europa, ela contraindica... iChart. Vamos passar aqui para o próximo passo, então, iChart. Está aqui. Exatamente. É exatamente isso aí que eu estou lendo aqui. Ó. Contraindica a co-administração. O fenobarbital pode diminuir a concentração do darunavir. Só que os americanos diz que não tem alteração. Então, agora fala sério, quando a gente olha isso, você vai acreditar em quem? Nos europeus ou nos americanos? Entendeu? Então, os americanos colocam que não esperam mudança na concentração, mas que diminui a concentração é do fenobarbital, do darunavir. Mas, olha, isso aqui é o que a gente vê. O fenobarbital é um potente indutor de citocromo. E olha o que diz aqui, co-administração vai derrubar as concentrações da darunavir. Mas aqui diz que o produto diz que, na realidade, não tem mudança. Mas, de novo, Exato. Isso aí reflete a ignorância que nós temos em boa parte das interações. Mas, considerando o que nós sabemos sobre fenobarbital, eu acho que é muito mais sensato acreditar que ele é um indutor potente de citocromo que afeta o IPR. Então, é isso aí. É aquela história. Você tem até na bula do produto, de um lado dizendo uma coisa, do outro lado dizendo outra. Exato. Eu acho que, mais uma vez, já que a pandemia atrapalhou ele, isso nos atrapalha. Eu acho que a gente tem que ver aqui quality of evidence very low. Exatamente. E olha aqui Então, embaixo. o cara está usando uma dose muito maior do que é estudada, que foi da Aruna 100 e 600, 100 e 600. E veja uma coisa aqui, ó. Esta interação reflete a opção mais cautelosa, ou seja, em dúvida pro réu. É o que o David Beck está falando no Liverpool. Ou seja, você tem baixa evidência porque não se estudou adequadamente isso. Mas, usando o racional lógico, nós sabemos que fenobarbital é um indutor. Lembra lá naqueles fígadozinhos que eu mostrei lá atrás, quando você tem dois substratos, você pode ter reações as mais diversas possíveis, depende de quem age como o quê. E isso vai depender, dentre outras coisas, do genótipo do indivíduo que está fazendo aquela interação. Então, nesse caso, eu acho que se encaixa perfeitamente com essa indução levada a efeito pelo fenobarbital sobre o darunavir. Tá. Seria um polimorfismo no CYP3A4, lembrando que fenobarbital, como tu bem falasses, Brits, é um autoindutor do citocromo. E ele
idantoína e carbamazepina. Então, uma dose maior do que a da e a não recomendada podem fazer um estrago sem consideração. Bom, e agora? De posse desse dado, o que fariam vocês? Troca o fenobarbital por ácido valproico, coloca a Daruna de 800 com dolutegravir. Eu faria a mesma coisa. Então, o cara não vai tomar, ele não tem condições de tomar de 12 em 12, talvez 8 em 8, nem pensar. Vamos Ele lá. vai ter que Então, ter... Valproato? Desculpa, Érica, não escutei. Você está falando do valproato, né? O esquema de antirretroviral vai ficar até melhor para ele, porque vai tomar 3 comprimidos uma vez por dia. Isso. Mas, Negocia de o novo, valproato. Esse cara com esse histórico sem convulsão desde a adolescência, lá quando ele teve o problema, provavelmente ele não vai precisar de doses muito elevadas de anticonvulsivante. Então, é possível que de 12 em 12, aí, negociando com ele, ele vá funcionar sem problemas. Ou talvez até rever com o neurologista se ele realmente precisa de ter esse anticonvulsivante. ele não acredite, os nossos pacientes só vão a outros médicos quando vocês sabem disso. Eles confiam em nós, eles não confiam nos outros. Pois é. Eles sempre batem lá na porta. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? A gente já sabe disso. Não adianta. E lembrando que esse cara é um pouco esclarecido. Bom, tempo para a vida real. Sim. Vamos ver o que aconteceu? Como estamos curiosos aqui. Decidirem junto com o paciente voltar dose original do fenobarbital e manutenção da terapia antirretroviral. É claro que o cara podia estar nos mentindo, podia estar fazendo qualquer coisa, ou não. Não tivemos concentrações séricas medidas do darunavir. É claro, porque a gente não teria como nesse momento. Ok. E aí? É aquele tapa na cara, né? Isso é o que aconteceu na vida real. Tapa na cara da gente que fica aqui esperando o que vai fazer com o paciente. Isso reflete aquela máxima que a gente usa sempre e nem sempre pratica, que a gente tem que adequar o melhor esquema para o paciente. Esse é o esquema altamente heterodoxo, com a potencial interação, mas é o que o cara pode tomar e está funcionando. Então, esquece a ortodoxia. E assim, é uma coisa difícil, porque o cara tem pensamentos próprios. Então, é uma coisa muito bizarra. Ok, tá bem, ok, nós vamos respeitar a tua vontade, mas sabe se ele resolveu tomar remédio ou se realmente isso é um problema de interação medicamentosa. A gente, assim, em 3 meses, uma nova carga viral. Pá. A gente diz aqui, me caiu os butiá do queixo. Vocês sabem que a frutinha butiá, né? Não sabem? Não. Butiá é uma frutinha amarela que se compra quando a gente está nas estradas. É bem doce. É maravilhoso. Me caiu os butiá do bolso. Mas ok, e é usada também para fazer cachaça. Ok, isso é nada mais. Mas, independente disso, Edu, esse paciente eu tentaria trabalhá-lo para, primeiro, mudar o anticonvulsivante, porque lá adiante, se ele precisar, você já teria o terreno pronto para mudar a terapia. Até porque fenobarbital é uma bomba, você tem um monte de problemas, é claro, ele usa isso aí há 10 anos, tá. Mas não é uma droga legal, é uma droga que lentifica pensamento, é uma droga que pode... Cara, que bom. Deixa eu dizer uma coisa.
Eu acho que está correto, mas que bom que o pensamento ele está lentificado, porque o cara é muito, muito rápido. Você já fez de propósito, ainda. Não, ele é muito rápido. O cara é uma evolução, é impressionante o que aconteceu com ele, mas esse é um outro detalhe. Não, o cara é muito rápido, muito ligeiro, mas coberto de razão. Né? É uma coisa bizarra, porque tudo isso, o cara veio à consulta há 2 semanas atrás, foi bizarro. E o cara disse uma coisa que não sei se deixa comigo. Eu sempre tenho medo quando eu escuto alguém falar deixa comigo que está tudo bem. Pois é, mas, como eu Então, disse... o que vocês reservariam Vocês reservariam o que para ele no futuro agora? Manteriam assim? Querem tentar alguma coisa? O que vocês fariam? Esse paciente, ele podia, por exemplo, se a gente conseguisse tirá-lo do fenobarbital, ele podia usar dupla terapia, Dovato, por exemplo, com pílula única ao dia, com baixo potencial de interações e boa tolerabilidade. Vocês se deram conta, né? O cara, no meio da pandemia, resolveu, por conta própria, aumentar o fenobarbital, porque ele estava achando que ia ter convulsões. Pois é, esse aí ele precisa de um tratamento nessa linha. E esses pacientes, eu tive pacientes que, para trabalhar uma mudança de terapia, levou 1 ano e meio, e às vezes mais do que isso. E aí você vai aos E, pouquinhos e trabalha o indivíduo até que ele aceita. Então, esse e, paciente trabalharia nesse sentido. deixa eu fazer uma pergunta para você. Nesse caso específico, acho que eu já sei a resposta de vocês, mas eu tenho que perguntar. Porque ele está usando 3 comprimidos uma vez ao dia, o que ele está usando há 5 anos, meia década. Vocês pensariam na possibilidade de reduzir a dose de darunavir por 800 e 100? Ele não tem mutações na protease, teoricamente, isso seria o principal requisito. Então, não haveria problema. Mas ele tem um problema Vocês que não é acreditam que ritonavir. o fenobarbital poderia ter com que diminuísse um pouco mais a... Aí, isso Eu não poderia daria também. complicar. Com 800 Isso eu não daria. poderia complicar por redução É. de interação medicamentosa. Esse paciente ele tem 2 problemas. Um se chama fenobarbital, o outro se chama ritonavir. Então, o problema dele, além dele, é o HIV, isso? Bom, esse é o terceiro problema. E, É. e tem o quarto, que é a polifarmácia. Então, para facilitar tudo isso, eu começaria a destrinchar o que é possível. Então, tirar uma droga como o fenobarbital. Isso eu acho que é meio caminho andado. Ele não vai parar, o fenobarbital ele não vai parar. Ele toma antes de dormir, ele não vai parar. Não Tá, tem. mas isso é negociável, é algo que dá para negociar. Ao Ok, longo do vai tempo. negociar, mas ele vai voltar. Mas ok, eu acho que é super... Não, olha, Edu, eu entendo o que você está falando, que quando você falou assim, que o paciente ele confia muito na gente, às vezes não quer procurar outro profissional. Então, assim, eu também concordo com o Brits que a gente poderia se livrar desse fenobarbital. E eu entendo que o paciente tem um apego emocional com esse fenobarbital, né? Pode ser que seja um apego emocional, porque ele aumentou a dose por conta própria, ele não está convulsionando há muitos anos. Então, assim, a gente poderia pisar em ovos. Então, o que eu faria? Eu pediria um eletroencefalograma. Não, já tem. Não, eletroencefalo Tá. ainda tem um agora recente. Persiste. Provavelmente, o que a gente agora, em consulta com a neurologia, é que provavelmente ele deva ter tido alguma convulsão quando criança, ou coisa, ou quase isso. E imunodeficiência grave, HIV, criptococcus, devem ter voltado a... Ele continua... São 3 eletroencefalogramas em 15 anos. Sempre o mesmo problema persiste. Então, a gente pode usar estratégia. De repente, conversar com ele,
explicar para ele que existe a possibilidade dele tomar um esquema antirretroviral de uma vez por dia, com menor número de comprimidos, que seja uma dupla integrase com Daruna de 800, e avaliar, assim, né? A gente tem que ir pelas beiradas com o paciente, falar assim, olha, existem anticonvulsivantes mais novos, o fenobarbital é um remédio muito antigo, esse remédio vai ter menos problema de interação medicamentosa. Então, assim, tudo bem, a gente vai tirar de um lado da Daruna e vai dar um anticonvulsivante que vai acabar tendo que tomar mais de uma vez ao dia. Mas, de repente, é um ponto a se negociar. Eu vou falar sinceramente, eu não me sinto confortável desse paciente fazer terapia, mesmo ele estando indetectável. Eu acho que a qualquer momento vai tudo pelo ralo, por algum motivo, como quase foi, e a culpa foi do paciente, né? Não porque não tomou o remédio, mas porque ajustou uma medicação que estava em uso por conta própria, né? Então, assim, eu acho que assim, de pouco em pouco, e trabalhando isso com esse paciente, para realmente tentar ajustar um esquema melhor para ele, né? E da parte urológica, e de repente trabalhar com ele. Olha, eu sou infectologista, eu não consigo resolver tudo, eu acho que seria interessante. Às vezes o paciente aceita o que está falando, né? E fala assim, olha, você não precisa tomar o remédio que o neurologista tiver na hora, você pode voltar na consulta comigo e a gente conversa. Porque às vezes eu tenho que fazer isso com os pacientes, né? Porque a gente sabe, eles são apegados na gente também. Então, eu acho que é um trabalho aí meio que de formiga. Doutrinar. Vai levar tempo. É, Aí, doutrinar, 2 anos de doutrinar. trabalho para você Edu, eu mudar. não deixaria ele com monoterapia, isso aí tá me arrepiando. A monoterapia não me arrepia, não. Eu acho que é tranquilo em alguns casos, mas monoterapia com interação medicamentosa aí é mais Então, complicado. Nesse caso, eu acho que requer um trabalho para você transformar isso aí ao longo do tempo. Fantástico. Eu acho que esse era o caso clínico, viu, pessoal? O meu caso clínico era esse, a apresentação. Perfeito, eu acho que ele ilustra bem as dificuldades práticas aí, né? Você tem, eu acho que um apanhado de situações aí que a gente enfrenta muitas vezes, desde a dificuldade de lidar com o paciente, de mudar conceitos e também de lidar com as questões práticas de interações, né? E aí, nesse caso, são bem exacerbadas até pela conduta automedicativa do paciente aí. Então, mas eu acho que são casos pouco ortodoxos que fazem a gente pensar um pouquinho mais e dão mais trabalho para mexer, né? Mas interessante. E hoje não tivemos ninguém da plateia se manifestando. O pessoal realmente estava, ou achou seu caso cabeludo demais aí, ou o clima não estava ajudando muito. Mas, perfeito. E acho que agora a maioria está já começando a sair, agora também a gente já está no nosso limite de tempo. Eu vou aproveitar para agradecer mais uma vez a Érica por ter participado, por Edu, trazer um caso sempre interessante aí. E lembrando que nosso próximo encontro vai ser no dia 6 de setembro, mesmo horário. Vamos falar de sistema nervoso central e HIV. Obviamente, vocês já adivinharam que provavelmente Mônica Gomes vai ser a palestrante. E teremos, como sempre, um caso para discutir. Então, obrigado, pessoal. Obrigado, Érica, Edu. eu que agradeço. E uma boa noite para todos. Boa Até a noite. próxima. Até a Valeu, próxima. valeu, valeu. Tchau.